proposta desse vídeo é dar algumas dicas para tentar aprimorar as referências automáticas do Mendeley, de forma que você tenha o mínimo de trabalho possível no final do seu trabalho, né? É óbvio que o Mendeley e nenhum outro gerenciador também vai fazer referências perfeitas, você sempre vai ter que conferir no final, é muito importante lembrar disso, mas a gente bolou aqui um documento para tentar ajudar a chegar mais próximo possível das referências exatamente como a norma prescreve. Então, só para exemplificar, eu tenho aqui um artigo, né? E aí a gente viu lá que quando a gente importa os dados ou quando a gente cadastra manualmente algum artigo, algum trabalho, aqui do lado direito a gente tem os metadados. E os campos dos metadados, alguns são bastante óbvios, mas outros nem tanto. Então isso aqui é um artigo de periódico, né? Aqui. O primeiro campo aqui é o título, depois os autores, nome da revista, ano, volume, número, paginação, o resumo e por aí vai. Mas em outros casos isso não é tão óbvio assim. Por exemplo, um capítulo de livro, você pode ficar na dúvida se aqui você colocaria o título do livro ou o título do capítulo. Então o que a gente vai mostrar aqui é como trabalhar alguns outros tipos de material, de forma que esse estilo da ABNT, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a gente está usando, funcione da melhor forma possível. A gente elaborou um guia a partir do documento da própria Federal do Rio Grande do Sul, para tentar ajudar nesse processo. E é esse trabalho aqui, ó. Então qual que é a ideia? Você vai abrir esse PDF, ele vai estar disponível ou embaixo deste vídeo ou na área de materiais de apoio, se você estiver fazendo esse curso em outra plataforma. Mas a proposta é a seguinte, tem esse PDF, você vai abrir, e aí você vai escolher o tipo de material que você precisa cadastrar no Mendeley ou corrigir. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma dissertação. Estou com uma dissertação, ou eu importei os dados não estão corretos, ou eu não tenho ele para importar eletrônico, eu vou fazer manualmente, e eu não sei exatamente que campos preencher ou como preencher. Então, eu vou aqui no Mendeley e vou fazer manualmente, por exemplo. Clico aqui em cima em adicionar a entrada manual. E aí a primeira dúvida que pode surgir é a seguinte, que tipo de documento eu seleciono aqui, quando eu quero gerar depois uma referência de tese e dissertação. Então, aqui no nosso roteirinho, você vai ver que dissertação e tese, para o documento para o Mendeley, você vai escolher tese. Então, vou lá no Mendeley, tipo de material, tese. Primeiro campo aqui é o título. Então, o que eu vou preencher aqui? Eu vou clicar aqui no meu PDF e ele vai me levar para essa página específica de dissertações, teses, TCCs. Aqui tem os elementos essenciais e outras informações, a gente depois volta. Mas então aqui, ó, título do trabalho, no campo do Mendeley é o title, você vai inserir o título do trabalho. Então, por exemplo, esse título aqui, eu vou copiar daqui e vou colocar lá no Mendeley do nosso. Então, copio, o título aqui vai ser Formação Inicial de Professor de Educação Física na modalidade à distância, etc, etc. Autores, deixa eu voltar no meu guia para ver como é que eu preencho autores. Então, o campo autores em inglês, eu vou colocar os autores do trabalho, e aqui no meu guia tem o exemplo, Mariana Posati. Copiar daqui, está aqui o campo, Mariana Posati, beleza. Próximo campo, ano. O que eu coloco aqui? É óbvio, né? Ano. Então, próximo campo, ano, eu coloco o ano da defesa do trabalho, e esse trabalho específico é defendido em 2018. Vou pegar essa informação e vou colocar aqui. Paginação, resumo e por aí vai. Então aqui no meu guia, a gente vai ver alguns campos que são mais interessantes. Ó, cidade de publicação. Gênero, a gente coloca o tipo, trabalho e grau. E aí essa seria a informação, na tese e entre parênteses doutorado em educação física. Então, seguindo esse documento aqui, a gente tem os metadados preenchidos de forma bastante próxima do ideal. Vou voltar no Mendeley aqui, ó, e vocês vão ver o seguinte. No meu guia, deixa eu dividir a tela, que eu acho que fica melhor para visualizar. Deixa eu cancelar isso aqui um pouquinho. Então vou deixar o Mendeley aqui nessa metade da tela e o meu guia na outra metade. Pronto, agora um do lado do outro. Aqui do lado direito está o meu guia em PDF, do lado esquerdo está aqui o Mendeley com a janelinha que eu estava cadastrando, né, a tese. E aí percebam que aqui no guia está pedindo o campo cidade, para eu preencher a cidade onde o trabalho foi publicado, né? Mas aqui no Mendeley não tem, ó, tem o abstract, tem o tags,
Palavra-chave. Não tem cidade. Outro campo que diz para eu preencher é o gênero. E aqui no Mendeley também não tem esse campo gênero. O outro campo aqui é universidade. Universidade eu tenho, está aqui. Então, apesar do nome ser universidade, o que a gente vai preencher é o programa, o nome completo, né? Programa de pós-graduação em Educação Física e depois a Universidade do Espírito Santo, porque é isso que a norma pede. Então, eu já preenchi aqui. A data de acesso também não tem a opção aqui de preencher, ó, apesar de no guia pedir. A URL a gente tem, que é o endereço eletrônico. Então, vou copiar a URL aqui, preencher. Então, todos os campos que estavam disponíveis aqui eu já preenchi. Ó. Vou salvar. E aí vocês vão ver que ficou aqui o trabalho que eu cadastrei. Se eu mudar essa visualização para citação, a gente vai ver que está feita ali a referência. Deixa eu aumentar o Mendeley aqui para ver. Mas faltam dados. Ó. Faltam aqui o local. Por isso que ele está mostrando esse SL. Falta aquela outra informação que a gente colocou aqui, colocaria em gênero, né, que é a tese, doutorado, o local é a cidade. Então, assim, a gente não tem esses campos no Mendeley para preencher, eles não aparecem aqui. A gente precisa fazer com que eles apareçam. Se eu preencher, por exemplo, tese, doutorado em educação física, no campo departamento que está disponível aqui, não vai funcionar, a referência ele não vai sair. Então, o que a gente faz para incluir esses campos que são obrigatórios na referência? Eu já deixei, a gente deixou aqui no documento, ó, você vai no Mendeley em Tools, Options, Detalhes dos documentos, Document Details. Então, se algum desses campos não estiver aparecendo no seu Mendeley, você vai ter que fazer isso aqui. Então, vamos lá. Volto no Mendeley, vou Tools, Options. E aqui eu estou na aba já, Detalhes dos documentos. Eu vou escolher o tipo de documento que eu estou tratando, que é tese, por acaso ele já selecionou. E aí vou marcar aqui os campos que ele precisa mostrar para eu preencher, e não está mostrando. Cidade é um deles. Data de acesso ele também não está mostrando. E só para lembrar aqui no guia, universidade já tem. Gênero, né? Campo gênero não está aparecendo. Então vamos lá. Vou descer aqui até achar aqui, ó, gênero. Marquei. Vou dar aplicar e ok. E aí repara que agora tem a cidade para eu preencher, tem o gênero para eu preencher. Então eu vou lá no meu guia só para lembrar o que vai em cada lugar. Cidade é óbvio, né? Vitória. Eu vou pôr aqui. A data de acesso você coloca a data, óbvio, que você acessou. Vou copiar aqui só para ganhar tempo. E o gênero a gente coloca naquele formato lá, tese e entre parênteses o curso. Beleza. Como eu preenchi esses dados aqui do lado, se você reparar, ó, a minha referência já se corrigiu automaticamente. A cidade já aparece aqui, em vez daquele SL. Tese, doutorado em educação física, o ano já aparece no lugar certinho. Então agora essa referência está o mais próximo possível de uma referência de tese e dissertação perfeita. Quando for feita lá a citação e a referência automáticas no Word, ela vai aparecer desse jeito. E aí, só para repetir, né, para reforçar, você vai ter sim que conferir todas as referências do seu documento, porque o Mendeley, primeiro, ele não vai atender a todos os tipos de materiais de forma perfeita, e segundo, sempre pode passar algum problema, algum detalhe. Ó, o trabalho aqui de cima, por exemplo, o Oliveira, que é um artigo de revista, não tem o local. Tá vendo? Tá sem local. Se eu clicar nele, não tem como eu preencher a cidade aqui. Então a gente teria que voltar lá, fazer o mesmo processo, Tools, Options, e escolher o tipo de material. Ele já escolhe automaticamente o tipo que eu tiver clicado, como estou clicado lá atrás num artigo de revista, ele já escolhe aqui artigo de revista, e aí eu marco aqui que eu quero que ele inclua a possibilidade de eu preencher o campo cidade. E aí dou OK. Então dei OK, agora eu tenho o campo cidade aqui para preencher. Eu vou colocar qualquer cidade, Porto Alegre, por exemplo. Provavelmente está errado isso aqui, tá? Então não considere. E aí ele já atualizou minha referência aqui. Tá bom? Esse guia que a gente elaborou, que a gente adaptou, na verdade, ele foi originalmente produzido pelo pessoal que desenvolveu o estilo de referência 6023 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Então você vai usar ele para fazer isso. A gente colocou os principais tipos de materiais. Se o seu material que você quer citar for muito diferente e não consta aqui, você pode usar sempre o tipo genérico. Então no tipo genérico você vai preencher título, autor, ano, data de acesso, endereço, se for eletrônico. E aí lá no final do seu trabalho você vai e acrescenta na referência os campos que faltaram, né? Então pode parecer assim, poxa, mas para que eu vou cadastrar esse trabalho no Mendeley se ele não está completo, se depois eu vou ter que corrigir? Você vai fazer isso porque quando ele está cadastrado no Mendeley e faz a citação automática, você ganha tempo. Você não precisa conferir todo o seu texto para ver se os documentos citados constam na lista de referências e vice-versa. Ele faz esse controle para você. Então, mesmo que no final você precise acrescentar detalhes ou corrigir detalhes da referência que ele vai gerar, você ganha tempo com esse vínculo entre citação e referência ser feito automaticamente.